Centro Universitário Farias Brito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, do curso de Direito. O tema do nosso encontro é a primazia do Estado e o problema ético da gestão do poder político em Nicolau Maquiavel. Em princípio, duas questões devem ser destacadas. A primeira é a imprescindibilidade do pensamento de Maquiavel no campo do estudo do fenômeno político e da teoria do Estado. Trata-se de um dos mais brilhantes pensadores da área e entre aqueles que estabeleceram os alicerces para a formação da ciência política, o nome do Maquiavel ocupa lugar destacado. Bom, em segundo lugar, é importante que se diga, que se lembre, que as ideias de Maquiavel são controversas. Parte da academia interpreta o pensamento de Maquiavel associando as suas ideias a uma fonte que inspira o advento de regimes autoritários. E é uma concepção que particularmente eu discordo. Mas trata-se de um pensador cuja obra tem sido lida e da mesma forma que tem sido lida, tem sido criticada. Isso me faz propor 4 chaves hermenêuticas para a análise do pensamento do Maquiavel, na tentativa de que se evite acrescentar ao pensamento do autor aquilo que ele não disse e, ao mesmo tempo, subtrair daquilo que o autor disse áreas importantes da sua reflexão política. Eu diria que 4 chaves hermenêuticas nos ajudam a compreender o fenômeno político a partir da ótica de Maquiavel. A primeira chave hermenêutica, a inconsistência da sociedade sem o Estado. A segunda chave hermenêutica, a inconsistência do Estado sem um gestor competente. A terceira chave hermenêutica, a importância dos contextos históricos, tanto para a análise da gestão política como para a própria gestão política. E, finalmente, a tese da gestão científica e independente do Estado, transcendente aos valores religiosos e morais. Essas 4 chaves hermenêuticas funcionam como faróis, como holofotes, orientando a caminhada daqueles que pretendem mergulhar no pensamento de Maquiavel, evidentemente que orientando esse percurso e atuando de modo a que o pensamento do autor não seja descaracterizado. A mais importante obra de Maquiavel, aquela que reúne a essência do seu pensamento, é a obra O Príncipe. O livro foi escrito aproximadamente em 1513, data que corresponde ao período de sua prisão domiciliar. O livro está dividido em 2 grandes partes. A primeira parte da obra compreende o capítulo 1 ao capítulo 25, e a segunda parte da obra é constituída pelo capítulo 26. Na primeira parte, o príncipe ideal, ou a gestão ideal do Estado. A segunda parte, o príncipe real, ou a gestão real do Estado. É importante que se diga desde já que, para Maquiavel, a gestão do Estado se dá e se sustenta amparada nesses 2 quadros, nessas 2 dimensões. Não é possível administrar o Estado e nem pensar a política prescindindo-se de quadros ideais, do mesmo modo que se diz que não é possível administrar o Estado e proceder à análise política prescindindo dos quadros reais. Maquiavel valoriza essas 2 grandes dimensões das práticas políticas, o ideal e o real, partindo do pressuposto de que os 2 são fundamentais e um não pode prescindir do outro. Ideal sem real compromete o presente, e real sem ideal compromete o futuro. E nisso você percebe como essas categorias são fundamentais, mas fundamentais mesmo, à gestão política do Estado.
Não se pode prescindir nem do real nem do ideal. E ao mesmo tempo não se pode exclusivizar nenhuma das duas dimensões. A primeira parte da obra, portanto, há uma preocupação muito clara. A realidade política italiana, a época do Maquiavel, e que já vinha se estendendo a séculos anteriores, até o seu tempo, era uma realidade de grandes calamidades, de fragilidades políticas, de uma realidade caótica do Estado. Entre as questões que envolviam a política da época do Maquiavel, a gente poderia citar a polarização múltipla do poder político, a gestão tirana dos estados, o avanço da influência do papado sobre a gestão política, as lutas fratricidas, guerras dentro dos estados, entre os estados e guerras internacionais. Era uma situação preocupante. Para falar a verdade, uma situação desoladora. Isso possivelmente justifica a preocupação do autor em construir um quadro ideal de gestão, em propor um paradigma de um estado ideal. E essa será a sua preocupação nos primeiros 25 capítulos da obra. Como construir um estado ideal? Qual é o perfilamento de um gestor ideal do Estado? Acerca dessa questão, o Maquiavel propõe uma solução bem prática. Segundo ele, o gestor ideal do Estado é aquele que concomitantemente reúne valores intrínsecos e a capacidade de gestão de recursos extrínsecos. Maquiavel pensa a política a partir do lugar do gestor, não a partir do lugar da sociedade, mas a partir do lugar do gestor. E não há como negar que, em Maquiavel, o Estado é o gestor. E isso está muito associado, particularmente, à realidade política da época e ao desenvolvimento histórico da política. Portanto, é o gestor o lugar da tomada de decisão, mas é também o gestor o lugar por excelência da condução do Estado. Mas quem seria esse gestor ideal? Evidentemente que a Itália precisava disso. Na perspectiva de Maquiavel, essa era a resposta para a fragilidade política italiana. Mas quem seria esse gestor ideal? Como se constrói? Qual é a radiografia de uma gestão ideal do Estado? Valores intrínsecos e capacidade de gestão de recursos extrínsecos. Quando se pensa, ou quando se pensava, que Maquiavel elaboraria um elenco, uma lista de virtudes necessárias ao ocupante do lugar da gestão, que deveriam caracterizar o lugar que concentra o poder das decisões políticas, ao invés disso, Maquiavel proporá que os valores intrínsecos do gestor são a aptidão e a sabedoria. O gestor, antes de qualquer outra coisa, deve ser sábio, mas também deve ser apto. Aptidão e sabedoria. Sabedoria e aptidão. Ser apto para Maquiavel não é uma prerrogativa da natureza, não consiste num bem inato. Não se trata de uma herança que se traga de berço. A obra e a preocupação do autor faz com que fiquem claros de que a aptidão do gestor é uma questão de formação. Trata-se de um bem adquirido. Nesse sentido, a obra sinaliza com muita clareza para a necessidade de uma escola de gestores, formar gestores. A aptidão seria o resultado desse empreendimento pedagógico, desse processo de aprendizado. Antes de qualquer outra coisa, aquele que faz a gestão do Estado deve ter passado por um processo intenso de aprendizado, que lhe permita dominar os aparelhos de gestão, que lhe permita conhecer, que lhe dê habilidade, arte para pilotar a máquina pública. O gestor, portanto, deve ser apto.
É claro e é evidente a preocupação que Maquiavel tem com a qualidade da ocupação do lugar de gestão. Essa preocupação não é exclusiva dele e não começa com ele. 4 séculos antes de Cristo, Platão já houvera proposto a política da razão, concentrada na figura do filósofo rei, considerando seriamente a qualidade da ocupação do lugar do gestor. E Maquiavel vai caminhar nessa direção, quando ele propõe que o gestor, antes de qualquer outra coisa, deve ser apto. É de fato uma teoria de ocupação de lugar, que parece deixar clara que não pode ocorrer gestor faltando e lugar sobrando. Uma preocupação de que a condução do Estado não pode padecer de uma realidade em que se tenha gestor de menos e espaço demais, ou Estado demais. O que fica claro é que o lugar do gestor deve ser do tamanho do ocupante, de tal forma que, no lugar da gestão, o gestor tenha consciência e competência daquilo que precisa ser feito e daquilo que vai ser feito. A aptidão, portanto, é o primeiro valor intrínseco, é a primeira virtude que deve acompanhar o gestor do Estado. Em segundo lugar, o Maquiavel propõe a sabedoria. O gestor do Estado deve ser apto e deve ser sábio. Acerca da sabedoria, que caracteriza a gestão do poder político, existem algumas considerações importantes feitas por Maquiavel. A primeira delas é que sabedoria, no que diz respeito à gestão, implica em saber administrar o presente e o futuro. E isso me parece evidente nos quadros ideais e real. É preciso saber administrar o presente, mas é também preciso saber administrar o futuro. Administrando o presente competentemente, se administra o que tem. E fazendo gestão do futuro, se conquista o que não tem. Isso me parece ser importantíssimo no campo da gestão política. Mas não é somente a questão de administrar o presente e o futuro. A sabedoria da ocupação do gestor, ou a sabedoria daquele que ocupa o lugar de gestão, também se caracterizaria pela capacidade do gestor de não procrastinar decisões necessárias. Também pela independência, pela autonomia do gestor na tomada de decisões e no processo de condução, na linguagem de comando do processo político. O que significa dizer que, a despeito dos auxiliares, a despeito de assessores, que são necessários, mas o gestor sabe o que lhe cabe fazer. Portanto, ele não é refém de nenhum grande nome, ele não é refém de nenhum grande assessor. Ele sabe, ele tem a condição intrínseca nele mesmo, ele tem o domínio do saber, ele tem o conhecimento do que precisa ser feito e de como deve ser feito. Ao propor a sabedoria como um dos atributos do gestor, Maquiavel faz menção a 3 tipos de mente e vai propor que uma delas deve ser a mente do gestor. A primeira mente é a mente daquele que conhece todas as coisas por si mesmo. O segundo tipo de mente é aquela mentalidade que, a despeito de não conhecer tudo e ter deficiência em algumas áreas, se o conhecimento lhes for demonstrado, se saberá e se apreenderá a capacidade de domínio. E o terceiro tipo de mente é aquela que não sabe por si mesma e ainda que seja demonstrado e ensinado, também não dominará o conhecimento. Nesse sentido, Maquiavel vai propor que a mente do gestor do Estado deve enquadrar-se no primeiro caso, aquele que tem conhecimento por si só. Se isso não for possível, que o gestor seja capaz de que naquilo que não tem competência nem conhecimento, mais uma vez demonstrado, ele apreenderá. E evidentemente que em hipótese nenhuma se poderia esperar que o gestor do Estado
se enquadre nas características de um tipo de mentalidade que não tem o conhecimento por si mesmo e também não o terá mesmo que esse conhecimento lhe seja demonstrado. O fato é que nós temos, em princípio, a preocupação do pensador florentino acerca das virtudes do gestor, das habilidades que são requeridas por aqueles que deverão ocupar o lugar de gestão. É importante pensar que, na perspectiva do pensamento de Maquiavel, o gestor deve possuir valores intrínsecos.